A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mais um Desperta Crente, receba essa poderosa palavra no poderoso nome de Jesus. 15 de fevereiro de 2024, amém? Estamos hoje no capítulo 8 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vai ser forte esse capítulo porque vai falar do crente forte e do crente fraco. Irmãos, essa carta é linda demais, ela é poderosa. Eu te aconselho a estar lendo cada capítulo junto comigo, amém? Para glorificar mais ainda o nome do Senhor na sua vida. E nós vamos ver que nesse capítulo ele tem 13 versículos somente. O capítulo 8 da carta de Paulo aos Coríntios, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, só tem 13 versículos, mas são 13 versículos poderosíssimos, que vai trazer um grande ensinamento para nós. Vamos lá, sobre crente fraco e crente forte. Na realidade, nós vamos aprender um pouco mais sobre a tolerância, porque no capítulo 14 da carta aos Romanos, Paulo também vai falar muito dessas situações aqui, ali naquele capítulo, sobre o crente fraco e o crente forte, o crente que já está bem maduro na fé e o crente que ainda está imaturo, né? Aquele que ainda não desenvolveu, não chegou ao conhecimento, não está, né, totalmente maduro, firme na sua fé, constante naquilo que acredita, firme naquilo que acredita, que crê. Então nós temos que ter esse discernimento, que tem os bebês espirituais, como Paulo fala aqui no capítulo 3 da carta aos Coríntios, e tem os maduros, né, o bem estruturado já na presença do Senhor. Deus é bom, vamos lá? Capítulo 8, Paulo, do verso 1 até o verso 3, eu vou ler direto para você entender que Paulo vai falar sobre as situações que estão acontecendo. Nós sabemos que Paulo recebe notícias de como está a igreja de Coríntios. Ali algum grupo de irmãos vão até Paulo, conta a situação que está, leva a carta, né, da liderança escrita, pedindo ajuda com as situações que estavam acontecendo dentro da igreja. Dentro da igreja estava acontecendo tantas coisas erradas, tantas coisas fora do padrão, tantas coisas fora da palavra de Deus. E aí a liderança da igreja de Coríntios vai pedir ajuda a Paulo. Então essa comitiva que vai levar uma provisão para Paulo financeira para ajudar no ministério dele, também vai chegar até eles com cartas, né, e contando a situação que está acontecendo em Coríntios, né, que havia incesto, havia divisão, partidarismo, havia irmãos defraudando outro irmão, havia muitas coisas acontecendo, né, transgressões, aqueles aproveitadores da obra, pessoas que estavam ali desviando a verdade, hereges dentro da igreja, distorcendo a verdade, a doutrina da palavra de Deus. Então tudo isso acontecia na igreja em Coríntios. Havia muita prostituição que estava acontecendo dentro da igreja. O povo estava vendo a prostituição e dizendo que era, nada a ver, nós estamos muito bem, né? Nós somos uma igreja inclusiva, pode ficar do jeito que quiser, cada um faz o que quer, cada um toma conta da sua vida e ponto. Era assim que estava a igreja de Coríntios, situada a igreja de Coríntios, né? Não está muito longe da igreja atual de 2024, principalmente a igreja brasileira. Não está longe, está igualzinho, se não tiver pior. Porque a Bíblia fala que quando chegasse os finais dos tempos, aproximasse mais ainda perto da vinda de Jesus, a terra estaria pior do que Sodoma e Gomorra, né? Então nós estamos vivendo esse sodomismo terrível sobre a terra. Vamos lá, então. Capítulo 8 da carta aos Romanos. A epígrafe diz assim: acerca dos alimentos oferecidos aos ídolos. Paulo vai falar aqui: irmão, você é forte, então você vai ajudar quem está fraco. Vai aprender agora a ajudar quem está fraco. Vamos lá, então, é assim. No verso primeiro, Paulo escreve: no que se refere a alimento sacrificado aos ídolos, reconheço como dizes, que todos nós temos pleno conhecimento. Porém, esse tipo de conhecimento produz orgulho, mas o amor nos faz crescer na fé. Verso 2. A pessoa que imagina conhecer alguma coisa ainda não tem a sabedoria que necessita. 3. Todavia, quem ama Deus, este é conhecido por Deus. Então vamos lá. O versículo primeiro, Paulo está já jogando ali por terra, porque ali havia aqueles irmãos que se denominavam forte, né? Como eu falei, a igreja de Coríntios estava dividida em partidarismo, em achismo. A igreja de Coríntios estava dividida com achismo. Aquilo que achava é aquilo que eles criam. Se você ler lá o livro de Juízes, no capítulo 2, você vai ver que o povo fazia cada um segundo a sua vontade. E a igreja de Coríntios aqui não está diferente. Cada um estava fazendo aquilo que achava que era certo aos seus olhos, que achava que era certo no seu pensamento, no seu achismo. Então, nesse capítulo 1, Paulo está dizendo: todo conhecimento sem amor de nada vale. Todo conhecimento sem amor é orgulho, é soberba. Então, quer dizer, eles estavam usando o conhecimento que eles tinham, né, para zombar dos irmãos mais fracos, desfazer dos irmãos mais fracos, aqueles que não faziam aquilo que eles faziam, porque naquele tempo
havia muito sacrifício. Então, os sacrifícios naqueles dias ali, havia sacrifício todos os dias. Não era anualmente, não era mensalmente. Era todos os dias tinha sacrifício no templo para os ídolos, né, para a idolatria. Então, eles idolatravam dessa forma, levando ali os seus animais para sacrificar aos seus deuses estranhos, aos seus deuses pagãos. Então, como as pessoas levavam o melhor. Levavam o melhor animal que tinha. Então, quando depois que ele sacrificava, sobrava muita carne daqueles animais. E o que acontecia? Os sacerdotes enviavam aquelas carnes daqueles animais para ser vendido, né? Aí muitas vezes vendia lá na feira, no açougue, né? Nesses lugares. Então era carne boa, carne de primeira, as melhores carnes, porque os animais eram os melhores animais que eram sendo levados. Então o que acontecia? A maioria dos lugares onde vendia carne ali em Coríntios, a maioria era carne de animal sacrificado a ídolo. Então vinha já de sacrifício para deuses pagões. E é o que acontecia? Esses irmãos que entendiam que o Senhor é o Senhor dos senhores e ídolos não existia, era somente imagem feita de madeira, de barro, por mãos humanas, não existia, eles comiam zombando daqueles que não comiam. Tinha aquelas pessoas que não posso comer porque eu posso sofrer uma possessão demoníaca, não vou comer porque é para ídolos, né? Isso não tem aqueles que não queriam comer porque tinham medo, né? E sabia que aquilo era sacrificado para ídolos. Aqueles irmãos fortes na fé, os maduros na fé, né? Que estavam ali ensoberbecidos pelo seu conhecimento, ensoberbecidos pelo seu achismo. O que Paulo está quebrando aqui é a raiz do orgulho do homem. A soberba, porque todo conhecimento vem de Deus, toda sabedoria vem dele, é ele que dá ao homem. É a mesma coisa de eu começar a aprender um pouquinho mais, saber um pouquinho mais, e eu começar a desfazer das pessoas que sabem menos que eu. E eu começar a me achar, não, eu tenho sabedoria, eu leio livros, eu faço isso, eu faço aquilo, entendeu? Então isso estava causando essa divisão e além de tudo estava ferindo os irmãos, machucando os irmãos em Cristo. Se você ler o verso 12, você vai ver o que Paulo fala. Portanto, quando pecas contra teu irmão dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, pecas contra Cristo. Por que Paulo escreveu isso aqui? Porque quando eu ataco algum irmão, eu estou atacando a Deus, irmãos. Eu estou atacando a Cristo. Quando Paulo teve um encontro com Jesus na entrada da cidade de Damasco, o Senhor falou o que é para ele? Paulo, por que você está me atacando? Hã? Foi isso? Pois é. O Senhor não falou, Paulo, por que você está atacando a irmã fulana? Por que você está atacando o irmão fulano? Por que você está tentando matar? Por que está prendendo os irmãos? Ele falou, Paulo, Saulo, Paulo, por que me persegues? Pergunta por que está perseguindo ele. Porque quando eu me levanto contra o irmão, eu estou perseguindo a Deus. É contra Deus que eu estou me levantando. Então esses irmãos aqui, eles estavam tão fora, tão ensoberbecidos, tão fora da vontade de Deus, que eles estavam zombando da imaturidade dos irmãos novos convertidos, daqueles que eram fracos na fé, que não tinham chegado ao entendimento ainda. Aí Paulo fala do orgulho deles, que o amor, que o conhecimento deles não tinha amor, só tinha orgulho, irmãos. O conhecimento sem amor, sem a graça, só é orgulho. Quem conhece alguém que sabe um pouco mais, já chegou a um doutorado, tá aí metido, né? Não ensina, ensoberbece, ri de pessoas que começou a pregar e tá aprendendo. Eu errei tanto no início da caminhada, irmãos, até ir aprendendo. Tô aprendendo ainda cada dia a melhorar um pouco mais as mensagens que o Senhor me confia. Então, tudo foi, tudo elevando, o Senhor vai nos ensinando, nós vamos aprendendo. Então, quantas pessoas zombam daquelas que estão começando a pregar, que estão começando a louvar, que estão começando a desenvolver o ministério para o Senhor. Então, as pessoas que têm um pouco mais de conhecimento, que já estão na caminhada há mais tempo, fazem isso, porque são pessoas que só têm orgulho, não têm amor, não tem mais graça no seu coração. Então, Paulo está dizendo para esses irmãos isso que está acontecendo com esses irmãos. Eles estão totalmente perdidos a visão, longe da vontade do Senhor. A pessoa que imagina conhecer alguma coisa ainda não tem sabedoria nenhuma e necessita de sabedoria. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu busco conhecimento, quanto mais eu quero conhecer Deus, mais eu necessito, irmãos. Eu nunca posso dizer já sei tudo. Não, agora eu tô no ponto, acabou, ninguém precisa me ensinar mais nada, não preciso mais no culto de ensino, não preciso mais na IBD, porque é isso que está acontecendo atualmente. Tanto atualmente quanto já acontecia naquele tempo. Já não iam mais no culto de ensino, já não iam mais para o ensinamento pelos pais, aprender com os mestres. Efésios 4, o Senhor deixa bem organizada a casa dele. Tem mestres, profetas, doutores, né? Vai ensinando ali quem está ali para aprender. Então você tem mestre, é porque o mestre foi levantado para ensinar, irmãos.
É aqueles que nos ensinam a melhorar, a aprender mais a palavra, a aprender mais o conhecimento de Deus. Mas tem pessoas que chegam a esse ponto de ficar tão soberbo, se achar tanto, que já não tem mais a humildade. Então esses irmãos estavam fazendo isso. Aí o que Paulo fala no verso 3, que é muito forte, tá? Ele fala assim, ó, todavia quem ama a Deus, este é conhecido de Deus. Então quem ama Deus é conhecido de Deus. Então se eu faço tudo que eu faço para Deus, Deus me conhece. Agora se eu faço para o homem conhecer, Deus não vai me conhecer. É fácil eu dizer que conheço a Deus, mas será que Deus me conhece? É fácil eu dizer, eu sei de Deus, eu sei. Irmão, saber não é conhecer, é diferente. Dizer que eu sei quem é Deus é diferente de Deus saber quem eu sou. Você tá entendendo? E aí? Muita gente está na igreja hoje dizendo que conhece a Deus, mas será que Deus conhece ele? Será que Deus conhece ela? Será que ela prega para Deus, canta para Deus, lidera para Deus, faz para Deus? Esse é o problema. Será que Deus conhece? Né? É muito fácil a gente falar assim, eu conheço o presidente da república, eu conheço o rapaz da farmácia, eu conheço ali o dono daquele mercado. É fácil você falar que conhece, mas aí que se perguntar, aquela pessoa te conhece? E aí? Muita gente conhece esses atores famosos, esses homens aí que estão no hall da fama. Muita gente conhece. Todo mundo conhece a cantora gospel. Mas e aí, essa cantora te conhece? Hã? Eu vou te dizer algo muito sério, pra gente abrir bem a nossa visão. A gente vai em muitos lugares, pela misericórdia, né, levar a semente da palavra de Deus. Então, em muitos lugares que eu passo, às vezes eu já passei em lugares que se eu ver as pessoas hoje, eu não sei mais quem é. Mas eu tenho certeza que aquela pessoa, quando me ver, vai saber quem eu sou. Mas eu não vou saber quem ela é, porque eu vi ela uma vez. Não gravei a fisionomia porque eu não tenho a memória boa de gravar a fisionomia, muito menos nome, né? Eu tenho essa dificuldade terrível. Eu não tenho, muitas vezes as pessoas podem até confundir, né? Porque acha que a gente, fulana me viu, nem falou comigo. Irmão, às vezes você vê a pessoa 1, 2, 3 vezes só. Eu não gravo fisionomia, tá? Não gravo fisionomia. Sou muito difícil gravar. Meu esposo quer meus olhos, meu esposo, eu vou nos lugares com ele, irmão. A gente vai 3 vezes e se mandar eu ir de novo na quarta, eu não sei ir naquele lugar. Essa sou eu. Não tem como é tudo misericórdia. Tudo que você vê em mim é misericórdia, é graça. Então, eu já passei por pessoas que falaram, passei um missionário. Eu pensei, você não tá lembrando de mim, né? Não, minha irmã, você pregou ontem lá na minha igreja. Já aconteceu isso comigo, de eu pregar num dia, no outro, eu vi a pessoa e não saber quem era mais. Então, a gente precisa entender isso. É diferente quando eu conheço a pessoa. Quando eu conheço, pode ser onde eu lá, fulano, fulano, tudo bem? É diferente, você tá entendendo? Muita gente me conhece pelo fato da gente estar sempre pregando a palavra, tá sempre por aí. Mas, e eu conheço essas pessoas? É isso que a gente precisa entender. É isso que Paulo está dizendo. Vocês dizem conhecer a Deus, mas Deus não conhece vocês. Vocês estão dizendo que são de Deus, mas Deus não sabe nem quem vocês é. Paulo está dizendo, então tome cuidado com isso. Tome muito cuidado em dizer que conhece a Deus e Deus não te conhecer. Aí ele vai dando continuidade. O verso 4 diz assim, portanto, no que se refere comida sacrificada a ídolos, temos pleno conhecimento de que ídolo não tem o menor significado no mundo em que só Deus existe. Aqui ele está quebrando toda idolatria, era muita idolatria. Aí havia o quê? Havia os crentes que não comiam porque tinha medo de pecar, ser processado por um demônio, alguma coisa assim. E havia os crentes fortes. Eu como medo. Esses crentes, eles se sentiam tão fortes que esses crentes iam para os templos dos ídolos com seus amigos que ainda eram idólatras. E esses cristãos que se diziam cristãos iam para lá, sentavam à mesa com eles, bebiam, comiam, e estavam lá dizendo, eu tô em Cristo, nada a ver. Conhece? Nada a ver? Então, esses crentes estavam assim, nada a ver. Aí eles iam lá para os templos do ídolo, bebiam, comiam a comida sacrificada lá dos ídolos, consciente daquilo que estava fazendo, e falava que não tinha nada a ver não, que o Senhor era superior, Deus era superior, nada pegava neles, e ele fazia mesmo e acabou, que eles não tinham medo de diabo, de demônio, de ninguém. Esses crentes assim, tem bem santarrão, bem espiritual, sem espiritualidade nenhuma. Desse nível estavam esses crentes fortes, esses crentes se sentindo fortes, né? Eu sou mais santo, eu tô aí há 40 anos na caminhada, eu tô há 50 anos na caminhada, eu tô há 60 anos na caminhada. Gente, isso é uma religiosidade terrível. Aí, por que esses irmãos estavam fazendo? Trazendo escândalo para a igreja. Trazendo escândalo. Eu vou usar um significado bem, para você entender, bem mais fácil. É a mesma coisa de eu gravo um vídeo aqui, falo e depois eu vou pro bar, sentar na mesa do boteco com os amigos que bebem e eu tô lá sentado na mesa. Aí quem passa da igreja vai falar, o missionário Odete onde tá sentado ali no bar. Aí vão parar, vai ver, todo mundo tá na cachaçada, bebendo, fumando, se drogando, música, do som tocando, mundana lá, e eu lá sentada no meio. Não tem nada a ver, eu sou crente, só tô aqui com meus amigos, não tem nada a ver. Aí alguém passa, me vê ali e fala, meu Deus,
Meu Deus, depois essa irmã tá lá no altar pregando. Aquela pessoa fica escandalizada. Os fracos, os fraquinhos na fé que não sabem discernir, né? Aí fica entristecido. Muitas vezes essas almas desviam, vão para o mundo. Aí passa outro crente santarrão, mas foi eu falei o quê? O que eu falei? Tá lá, perdida lá, não falei. Aí vai, então são esses tipos de divisões que estavam acontecendo na igreja. Os irmãos que se sentiam santificados demais, que faziam tudo que era errado, dizendo que era certo, que é um perigo isso, quando o crente chega a esse ponto. Zombavam dos mais fracos, zombavam do conhecimento que os mais fracos tinham, que não conhecia muito. Eu vejo, irmãos, já fui pregar em lugares que eu tô ministrando a palavra e a pessoa tá ali com a Bíblia aberta conferindo. Claro que nós temos que ser igual aos bereanos mesmo, tem que conferir mesmo se o pregador tá dentro da palavra, se ele tá pregando Bíblia, se ele tá falando de Jesus, se Jesus é o centro da mensagem dele, como é que tá, se é Deus mesmo, ali tem que ter isso mesmo. Mas você vê que aquelas pessoas estão anotando só pra dar nota à mensagem que você tá pregando. E eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí, porque eu não prego com esboço, eu prego aquilo que Deus manda eu falar, e por isso que eu leio Bíblia, por isso que eu estudo muito, para poder entregar aquilo que Deus quer falar à igreja, não é o meu achismo, não somente conhecimento, não somente letra. Claro que é importante você ter conhecimento para ministrar, como Deus te chamou para ministrar, mas somente letra não, porque a letra somente mata, mas o Espírito vivifica, traz vida. Não sou contra estudar, irmão, faça mesmo, estude teologia, é muito bom teologia, conhecer a Deus, estude, leia livros, mas não perca a graça, não perca a unção, não perca a presença de Deus na sua vida. Dobre a oração, dobre o jejum, dobre a consagração para você ser cheia da graça de Deus. Amém? Deus seja louvado por isso. E aí Paulo continua escrevendo, no verso 5 ele, pois ainda que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e senhores. Aqui ele está falando sobre o politeísmo. Eles adoravam a muitos deuses. A igreja de Corinto nasceu no meio de um povo idólatra. Então os irmãos veio dessa idolatria, veio da prostituição, veio do paganismo, veio, então quer dizer, aí o que estava acontecendo? O inimigo achou um meio de entrar. Irmãos, quando o diabo quer destruir alguém, quando ele quer destruir, trazer uma igreja, um corpo de Cristo, destruir o corpo de Cristo, não, que ele não tem poder, destruir o trabalho da obra de Deus ali no ambiente, ele entra com divisão, ele entra com partidarismo, ele entra com achismo, com orgulho. Quando o crente chega ao ponto de não ouvir mais ninguém, de não querer mais saber conselho de ninguém, acabou, irmão. Quando ele chega nesse ponto que só ele sabe, só ele é, Deus deu toda sabedoria, não, Deus fala comigo, Deus não vai usar ninguém, não, acabou, irmão. Ih, chegou ao nível do orgulho que só a graça. Aí, Paulo está falando sobre isso. Para nós, contudo, há um único Deus, verso 6. O Pai de que tudo procede, e para que vivemos a um só Senhor, Jesus Cristo, por intermédio de quem tudo há de veio. Já há e veio a existir, e por meio de quem também vivemos. Acabou. Para nós só existe um só Deus, porque existe só um Deus. Não existe 2, 3, 4, 5 deuses, não. Não. É só um só Deus, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Deus todo-poderoso, médico dos médicos, Criador dos céus e da terra. E Ele está trazendo esse entendimento para os irmãos. Para com isso. Comece a olhar para o Senhor. Paulo está quebrando essa raiz idólatra, essa raiz maligna de soberba no homem, de orgulho no homem, porque muitas vezes a gente não vigia, irmãos, com o nosso procedimento de agir, a humildade faz parte de uma vida cristã. Se você não tem humildade, se você não tem a sensibilidade de ser humilde, não tem como dizer que é um cristão, porque o cristianismo perdoa, o cristianismo abraça. Você abraça o traidor, irmãos. Quantas pessoas que falam mal de mim, que defamam meu nome, que tentam manchar meu caráter, e quando eu vejo, eu dou a paz do Senhor, eu abraço com meu coração puro, não é com meu coração doente igual essas pessoas, não. Porque quem não pode ser doente sou eu. Quem não pode ser fofoqueira sou eu. Quem não pode ser caluniadora sou eu. Quem não pode ficar no meio da contenda sou eu. Desde quando falam, deixam falar, isso não altera a identidade que eu tenho. Isso não pode alterar quem eu sou. E nem atingir quem Deus me chamou para ser. Você está entendendo? Então não é o que as pessoas estão fazendo comigo, é o que eu estou fazendo para as pessoas. E nós precisamos entender isso. Então seja curado, irmão. Seja curado, seja transformado no nome de Jesus. Não usa o que você tem para poder atacar as pessoas. Não usa o dinheiro, não usa cargo, não usa nome, não usa conhecimento, não usa título, não usa para atacar as pessoas, não. Deixem eles falar o que quiser. O importante é você ser conhecido no céu. Amém? Fica nesse versículo 3 aqui, ó, que ele é muito forte. Todavia quem ama Deus, este é conhecido por Deus. Acabou, irmãos. Se eu amo a Deus, Deus me conhece.
O que me importa é ouvir Deus falar comigo. O que me importa é ouvir Deus me responder. Deus me dá respostas tão profundas, irmãos, de coisas assim que eu converso com Ele. E eu aprendi. Hoje eu estava lavando os pratos ali, lavando os pratos na pia. E pensativa, falando com Jesus. Eu amo falar com o Senhor em pensamento. E o Senhor falou comigo muito forte. Ele trouxe uma mensagem no meu coração muito forte sobre conhecer Ele, sobre ouvir Ele, sabe? Sobre estar na presença dEle, sobre entender o que Ele está falando comigo nesse tempo. Irmãos, é diferente. Você pode dialogar com pessoas, tenha liberdade de dialogar com pessoas, mas para conversar, converse com Deus. Você vai se decepcionar menos. Foi isso que Deus falou comigo. Filha, dialogue com muitos. Dialogue com muitos que você puder, seja mesmo amiga de muitos, mas conversa comigo, contar suas lutas, conte pra mim. Então eu não tenho contado as minhas coisas, tenho contado só pra Deus e dialogado com pessoas, falado com pessoas, mas conversar mesmo só com ele, aquela conversa íntima, aquela conversa profunda, de pai pra filho, tenha com ele. A gente quer ter essas conversas profundas de pai para filho, de mãe para filho, com pessoas que vai sair falando o que você falou, com pessoas que vai sair falando aquilo que você fez, seja lá o que for. Então fale para Deus, eu tô aprendendo nesses últimos tempos, porque o diabo, quando ele não tem o que fazer, ele inventa. O diabo, quando ele não tem o que você fala, ele inventa sobre você. E quando ele inventa sobre você, em pouco tempo o Senhor faz cair por terra. Então permaneça fiel assim com Jesus. Amém? Deus é bom o tempo todo. No verso 7 diz assim: no entanto, nem todos conhecem essa verdade. Alguns ainda, costumados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é frágil, deixem-se contaminar. Tem pessoas que não entendem. Se você for abrir a visão deles, eles vão ficar frágeis. Eles são frágeis. São pessoas que se sentem atacadas com um conselho que você vai dar, um alerta que você vai dar a essas pessoas. Eles vão não, a missionária deve estar me atacando. A missionária deve estar me desfazendo de mim. Não, ela me tratou mal. Aí essas pessoas têm mente fraca. São frágeis na fé. Não tem estrutura. Não tem estrutura para ouvir verdades. Não tem estrutura para ouvir o que Deus fala. Então essas pessoas são fracas. Aí o que Paulo está dizendo? Deixa se contaminar. Quer se contaminar? Se contamine. Quer se contaminar fazendo o que é errado, dizendo que está certo? Faça. Não quer ouvir o conselho de quem está te instruindo? Então vá. Irmãos, isso é algo muito sério. Havia quem adorava a Deus e também adorava os ídolos. Você está entendendo? Havia pessoas que estavam adorando a Deus na igreja, glória a Deus, aleluia, depois ia para os templos adorar os ídolos. Era assim que estava o povo. Então havia esse tipo de crente de várias formas. Se a gente, quando a gente estudando um pouquinho, eu não estou podendo entrar em tudo do contexto de Coríntios, mas são coisas muito profundas que tem nessa igreja aqui. Nos ensina muito a servir a Deus com mais sinceridade. E os crentes espirituais, né? Eu como de tudo, eu posso tudo porque o meu Deus é maior, eu boto a mão, oro, e aí vai. Pessoas que tocam naquilo que não é para tocar, fazem aquilo que não é para fazer, com a sua espiritualidade, com o seu zelo religioso, assim como Saul teve, né? Então o crente forte, no verso 9 ele vai falar também: contudo tendes cuidado para que o exercício da vossa liberdade não torne um motivo de tropeço para os fracos. Aqui ele falando nada a ver, né? A liberdade. Nós somos livres em Cristo, vamos aproveitar a nossa liberdade em Jesus. A gente pode fazer tudo. Jesus é só amor. Jesus não tem nada a ver. Vamos continuar aí, vamos fazer aquilo. Vamos lá, vamos pra balada gospel, vamos pro bar gospel, vamos lá pro funk gospel, vamos fazer tudo aquilo que a gente quer. Aí pode até fumar, beber, porque Jesus é amor. Vamos usar essa liberdade, a gente pode tudo. Nós estamos no tempo da graça. Esse era o tipo de cristão. Então Paulo está dizendo: tome cuidado, tente cuidado com a sua liberdade em Cristo, para não trazer escândalo e matar a fé do irmão. E não fazer com que o irmão fraco na fé desanime da caminhada. Aqui o nada a ver, estava naquele tudo posso, tudo é. Porquanto, se alguém que tem a consciência fragilizada vier a ti, que tens a conhecimento, olha só, comendo à mesa de um templo do ídolo. Falei sobre isso aqui. É a mesma coisa de sentar na mesa do ídolo lá, sentado. Então Paulo está dizendo: vai trazer escândalo. E se teu irmão mais fraco, ó, o verso 11. E assim, esse teu irmão mais fraco, por quem Cristo também morreu, é destruído pelo teu conhecimento. E há lugares que nós não podemos ir. Há lugares, irmãos, que traz escândalo para o evangelho. Há lugares que muitos de nós insistimos em frequentar, que traz escândalos para a casa de Deus, que traz escândalos para aqueles irmãos novos convertidos, para aqueles irmãos que não têm que não têm maturidade, mas ainda são imaturos na fé. Trazemos escândalo, então nós precisamos vigiar aonde nós vamos, com quem nós sentamos, com quem nós andamos. Minha mãe sempre fala, e quando a gente era criança, ela falava mais isso, quando a gente era criança, ela falava assim: me diga com quem tu andas que eu te direi quem é. E é verdade.
Me diga os ambientes que você vai, me diga as pessoas que você anda, que eu vou dizer que você é. Olha os tipos de amizade que a pessoa tem, que você vai saber quem ela é. Não adianta, irmãos. No meio no meio do contexto onde eu vivo, vai falar muito sobre mim. Não adianta. Nós usamos muito essa frase aqui. Ah, o ambiente que você tá, não vai mudar. Ah, o conteúdo... Na empolgação, nós falamos essas coisas. Mas se pararmos para analisar o lugar, o ambiente que você está, conta sim e diz muito sobre você. As amizades que você anda, fala sim muito ao seu respeito. A forma que você fala, diz muito sobre você. Os lugares que você frequenta, diz muito sobre você. É isso mesmo. Nós precisamos entender que os lugares que nós fomos, fala muito quem nós somos. Vai dizer muito da nossa identidade. Então nós temos que pensar. Pense em tudo que você vai falar, pense em tudo que você vai fazer para não trazer escândalos para a igreja, para não trazer escândalo para a vida dos irmãos, porque há irmãos que não estão preparados para muitas coisas. Nós precisamos fazer tudo pensando no próximo, amar o próximo como a ti mesmo, é isso que nós precisamos fazer, amém? Então, várias vezes, irmãos, eu me calei com vontade de falar, várias vezes eu me calei com vontade de abrir a boca. Várias vezes eu tive vontade de chegar, porque eu sou uma pessoa que eu não sei esse negócio de ficar por trás, tem gente que fica por trás fofocando, falando, eu não, eu gosto de falar na cara. Gosto de chegar e falar. E várias vezes eu tive que me calar e tenho que me calar até hoje para não trazer escândalos e nem dano para o corpo de Cristo. E a gente às vezes tem que abrir mão do nosso direito, como Paulo fala no capítulo 7. Abrir mão dos nossos direitos às vezes para poder não fazer com que o corpo do Senhor, o corpo de Cristo, a igreja de Deus sofra escândalos. E eu não quero ser motivo de escândalo para a igreja de Deus, porque ai daqueles por quem vem o escândalo. É nítido que vem os escândalos, mas ai daqueles que vêm os escândalos, tá? A palavra de Deus nos ensina, nos instrui. Ai daqueles que vêm os escândalos, aqueles que ficam na igreja trazendo escândalo para o corpo, no meio de contenda, de fofoca, de baixaria, de conversa fiada, de disse-me-diz, o fofoqueiro, contender, aqueles que estão na igreja só para trazer escândalo, para zombarem dos irmãos, para debochar, estão tocando em Deus. Estão tocando no corpo de Cristo. E nós precisamos analisar o que nós estamos fazendo. Vamos ler o verso 3 e concluir aqui. Concluindo, se o alimento que eu como induz meu irmão a pecar, nunca mais eu comerei carne, a fim de que não seja eu a causa do pecado dele. Acabou. Se esse irmão desistiu da caminhada porque de algo que eu fiz, meu irmão, se eu sou o motivo do pecado daquele irmão, se eu sou o motivo do tropeço daquele irmão, cuidado. O acerto de conta não é com o pastor, não. O acerto de conta não é com liderança, não. O acerto de conta é com Todo-Poderoso. É com aquele que é digno de honra, de toda glória. É com Jesus. É com Ele que nós prestaremos conta. Amém? De tudo que você plantar, tudo que eu fizer, nós prestaremos conta ao Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe, que a paz do Eterno te alcance, que a graça e a misericórdia dele te fortaleça. Amanhã, capítulo 9, aleluia, louvado seja Deus. Olha só, vou deixar um pouquinho claro para vocês entenderem. O capítulo 9 e o capítulo 10 também vai falar muito desses assuntos que nós já estamos falando desde o capítulo 5, amém? Então nós vamos estar sempre fazendo um voo por cima de tudo e entrando em muitos assuntos que a gente já entrou, tá bom? A carta aos Romanos, se você ler o capítulo 14, você vai ver que fala muito sobre o capítulo 8 aqui, né? Sobre o irmão fraco. Recebeis aquele irmão mais fraco na fé, no Senhor, sem trazer escândalo, sem desfazer daquele irmão. Capítulo 14 de Romanos, verso 1º, lê lá depois. Então a gente vai entender muitos ensinamentos aqui para nossa vida, a gente aprender a nos portar melhor, a viver melhor, né? A nos sair de escândalo, sair de confusão, sair de ambientes onde você sabe que vai trazer algum escândalo pro corpo de Cristo. Meus irmãos, eu me afasto na hora. Na hora, se o meu pisca-alerta ligar, e eu perceber, ó, tô saindo, tiro na hora o meu time de campo. Na hora, porque eu não quero ser motivo de escândalo para a casa de Deus. Eu não quero meu nome envolvido no meio de escândalo. Quem quiser falar de mim, que fale. O problema dele com Deus. Agora, eu não. Eu não posso estar envolvido. Eu não posso dar ao diabo aquilo que o diabo quer. Agora, se as pessoas quiserem dar, dá. Eu não. Então, pense assim, tá bom? Saia de ambientes que vai trazer escândalos para o corpo de Cristo. Saia de amizades que faz mal para o teu irmão. Saia de pessoas que não têm propósito. Aquelas pessoas que... Esse tipo de pessoas que ficam, ó, quer amizade só para você. Que só fica na contenda. Só fica na fofoca, sabe a vida de todo mundo. Tem pessoas que sabem a vida de todo mundo. Não vai falar nada dela, mas sabe a vida de todo mundo. Cuidado, essas pessoas são muito perigosas. E ela só tá do seu lado para saber mais também de você, para sair falando de você também. Aquela que fala, irmão, presta atenção. A palavra de Deus é bem clara.
A sétima coisa, Deus abomina, irmão que semeia contenda entre irmãos. Então nós precisamos vigiar. Esses irmãos aqui zombavam, semeavam contenda, chamavam os irmãos de fraco, falavam que os irmãos não tinham chegado ao conhecimento. Não chegou, não conhece Deus. Nosso Deus é poderoso, não conhece não. Então aprenda, tá bom? O nível de espiritualidade, nunca esqueci uma experiência que eu tive sobre o nível de espiritualidade com a minha filha. Minha filha falou pra mim algo, eu sempre, no início da minha caminhada, eu exigente, que eu queria que meu esposo fosse como eu era. Eu tinha uns 2 anos de crente, e minha filha um dia falou pra mim, eu acho que na época ela tinha, acho que 15 anos, se não me engano, hoje ela tá com 21, não sei. Nem sei quanto tempo tem não. Sei que ela falou comigo, falou, mãe, você precisa entender que o nível de espiritualidade que você chegou, a gente não chegou ainda. Foi com tanta simplicidade, ela saiu do quarto, falou com tanta autoridade pra mim isso. Eu tava reclamando alguma coisa com meu filho e ela saiu do quarto e falou com tanta autoridade, eu nunca esqueci isso. Às vezes a gente quer levar pessoas a um nível que a gente já chegou, né? Sem ter paciência de saber que aquela pessoa está vindo ainda no caminho que você está trilhando. Então aprenda isso, você que já chegou ao conhecimento, aprenda que você chegou, mas tem gente chegando ainda. E outra coisa, não fique achando que você chegou não, porque olha pra frente, tem uma caminhada maior ainda, tá bom? Continue caminhando. Deus te abençoe. Que a paz do Eterno te alcance. Que a graça e a misericórdia do Eterno continue te fortalecendo, te enriquecendo com toda sorte de bênção e de sabedoria do céu. Amém? Pai, nós louvamos o teu nome por essa oportunidade de aprender mais um pouco do Senhor. Aprender mais um pouco da tua poderosa palavra, que é viva, que é eficaz. Senhor, eu tenho glorificado o teu nome em tudo. Pelo fôlego de vida, por momentos difíceis, por momentos de choro, de lágrima, por momentos de alegria. Eu sou grata ao Senhor. Muito obrigado porque o Senhor me escolheu, Senhor. Em meio a tantos, o Senhor me escolheu e eu quero honrar o teu nome até o último respiro da minha vida, até o último respirar, até o último fôlego de vida. Eu quero louvar o teu nome, te engrandecer, te dar honra, glória e louvor com a minha vida. Por isso, nas tuas mãos eu me coloco mais uma vez. Me ajuda a ser melhor, Pai, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que a paz do Eterno te alcance e que a misericórdia dele continue sendo um motivo de você continuar de pé todos os dias. Que Deus te abençoe.